a resposta de hoje, para a pergunta que foi, nos foi enviada para hoje. Há uma pergunta que nos foi enviada, é isso mesmo. Nós recebemos e a gente então vai responder. Teve outras perguntas e a gente então vai responder esta, a gente vai aprofundar mais esta resposta, tá bom? A pergunta é: a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus? Tá? A Bíblia não é totalmente a palavra de Deus? Então temos aqui alguns argumentos para a resposta que a gente pode dar. A primeira é: a Bíblia é a palavra de Deus desde que consideremos que ela tem conteúdos coerentes com Jesus e conteúdos incoerentes com Jesus. Entendeu? Então, ela é a palavra de Deus, mas é preciso entender que ela contém, está dentro dela, está dentro do contexto dela, não é? Conteúdos que têm tudo a ver com Jesus e os ensinos de Jesus, mas também tem coisas que não são coerentes. Moisés, por exemplo, né? A gente vai falar de Moisés porque, digamos, é o mais distante de Jesus, e tudo mais vai refletir o que Moisés compreendeu dentro da revelação de Deus. Então Moisés vai dizer: olhe, buscar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não somente viveu coerente com isso, não somente os ensinos dele são coerentes com isto, mas Jesus chegou a citar isso. Então, essa informação, esse ensino de Moisés é totalmente coerente com o ensino de Jesus. Então, a Bíblia é palavra de Deus quando eu entendo que existe texto que é coerente com o ensino de Jesus. Mas o próprio Moisés disse que toda mulher que for apanhada em adultério deveria ser apedrejada. Que Deus havia ensinado isso, que Deus havia mandado isso. E isso é incoerente ao ensino de Jesus, à prática de Jesus Cristo. Não é? O próprio Jesus é quem esteve dizendo para todos que queriam apedrejar aquela mulher, né? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ninguém tem essa condição de apedrejar ninguém pelo erro que tenha cometido. Ninguém, porque todos somos pecadores. Ok? Então aquilo que Moisés falou é incoerente ao ensino de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é fundamental que as pessoas entendam. Nela, que é a palavra de Deus, tem ensinos coerentes a Jesus e tem ensinos que não são coerentes com Jesus. Segundo, Jesus é a própria revelação divina. Portanto, só é palavra de Deus o que for coerente com ele, com Jesus, seus ensinos, sua vida e seus exemplos. Né? Deus é amor. A revelação de Deus é exatamente sobre esse amor. Não é somente na época de Moisés, não. Em qualquer época da história da humanidade é a mesma coisa. Deus não muda em nada, nunca. Muito bem. Mas Moisés entendeu que o Deus amor e de amor, disse a ele para entrar em Canaã e matar todo mundo. Isso é incoerente. Isso não é de Deus. Entendeu? Não é de Deus. Davi, adorando a Deus, disse: Senhor, eu odeio os que te odeiam. Isso não é coerente com o ensino de Jesus. Isso não é palavra de Deus, mas está na Bíblia. Correto? Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto.
Por exemplo, o que Moisés e outros escritores entenderam da revelação só é fiel à revelação que receberam o que combinar com Jesus Cristo. Então é Jesus que vai dizer, olha, isso aqui, aliás, Jesus disse, né? Jesus disse assim, olha, antigamente, acho que eu vou mencionar isso aqui, antigamente foi dito isso, isso e isso, eu, porém, vos digo isso, isso e isso. Quer dizer, aquilo que falaram tem nada a ver com Deus. Agora, o que eu estou falando agora é a palavra de Deus. Quarto, Moisés entender que Deus mandou invadir, matar e tomar as riquezas dos cananeus não teria apoio de Jesus e seus ensinos. Não teria. Com certeza. Quinto, Davi desejar a perseguição e destruição dos que ele considerava inimigos de Deus e também seus inimigos. Não teria apoio de Jesus e seus ensinos. Amai os vossos inimigos. Os que estavam matando Jesus, ele disse assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o Deus, esse é Jesus, essa é a revelação. Tudo na Bíblia, em qualquer lugar que for contrário ao ensino de Jesus e à vida de Jesus, não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Sexto, Paulo mandar uma igreja desprezar alguém considerado mundano não teria apoio de Jesus e seus ensinos. Paulo chegou ao ponto de dizer que a igreja entregasse aquela pessoa para Satanás. Isso não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. Isso não é a palavra de Deus. É da boa intenção, entre aspas, da boa intenção carnal de Paulo, mas de Deus não. Sétimo, o mau entendimento dos escritores bíblicos a respeito da revelação de Deus é natural. Não podemos criticá-los, já que são humanos. O que gerou, esses mal entendimentos deles, gerou muitos preconceitos, intolerâncias e prepotências em muitos textos bíblicos. Toda vez que o texto bíblico coloca que nós, Israel, somos superiores aos outros, não é de Deus. Toda vez que nós, o povo de Deus, somos as pessoas especiais de Deus, não é de Deus, porque Deus ama todas as pessoas. Deus não tem acepção de pessoas. Deus quer o melhor para todas as pessoas. Respondemos ontem, todos os povos são povos amados de Deus, escolhidos por Deus. Todos os povos. Não há nenhum povo diferente disso. Então, quando Israel achava que ele era melhor, não é, do que os demais, não era de Deus essa coisa. Era da prepotência deles, mas de Deus não. O que mais? O oitavo. Muitas das deficiências dos escritores no texto bíblico foram consertadas por Jesus quando ele dizia, antigamente foi ensinado uma coisa, eu, porém, agora vos digo outra. Não falou somente aquelas que a gente conhece no texto bíblico, não. Muitas outras Jesus deve ter falado, porque tem muita coisa lá no Antigo Testamento que não tem nada a ver com Deus. 9. Outras deficiências dos escritores bíblicos são supridas pela iluminação que o Espírito opera nas pessoas que realmente querem saber o ensino bíblico, baseado no teor principal da revelação de Deus e seu imenso amor para com todas as pessoas. Tem gente que lê Bíblia, diz que vive a Bíblia, mas não está interessado em saber o que a Bíblia realmente ensina. Tem gente que está querendo usar a Bíblia para alimentar o seu ego, alimentar a sua prepotência, alimentar seus preconceitos, alimentar a sua maneira carnal de enfrentar a vida, alimentar o seu joio interior. A Bíblia para essas pessoas serve e eles fazem isso.
É por isso que a Bíblia diz que tem muita gente que usa a Bíblia para sua própria condenação. Porque quem quer realmente conhecer a Bíblia, olha qualquer texto da Bíblia pelos olhos de Jesus. Porque Jesus é a máxima revelação de Deus. E aí não tem espaço para ódios, não tem espaço para brigas, não tem espaço para guerras, não tem espaço para perseguição, não tem espaço para ódios, não tem espaço para falta de amor. Porque está olhando pelos olhos de Jesus. E 10º aqui. Outras deficiências dos escritores bíblicos são ignoradas pelo bom senso de qualquer pessoa. Eu conheço pessoas que não assumiram compromissos com Deus, mas têm um bom senso cristão muito maior do que muitos pseudos cristãos por aí. Aliás, a gente tem lembrado aqui é o exemplo de Gandhi. Gandhi diz, né, entre outras muitas coisas, na convivência com aquele tipinho de cristão que ele conhecia lá, né, que estavam dominando, explorando a Índia. Então Gandhi responde: eu conheço Jesus e amo Jesus. Agora esses cristãozinhos sem vergonha que tem aí, esses bandidos em nome de Jesus, eu odeio eles. Não tem nada a ver com Cristo, esses cristãozinhos sem vergonha que tem aí. Então, primeiro, né, o bom senso. A pessoa está lendo lá as tolices que Moisés entendeu da revelação de Deus, né? Moisés coloca assim: olhe, Deus manda que aquele filho que for desobediente deve ser jogado lá na entrada da cidade e deve ser apedrejado. Que absurdo! Deus jamais iria ter dito uma coisa dessa. Jesus jamais apoiaria um negócio desse. Mas ele entendeu dentro da prepotência dele. Tem gente que não tem a direção do Espírito e olha isso e vê um absurdo. O bom senso percebe logo que não é de Deus. Deus jamais ensinaria isso. E também o que a Bíblia chama de a mente de Cristo, que está em toda pessoa guiada pelo Espírito de Deus, tá bom? Então essa é a resposta para esta pergunta. A Bíblia, né, não é totalmente a palavra de Deus, né? Então essa é a resposta que a gente tem.